Olá, boa noite. Meu nome é Yuri e eu vou apresentar um trabalho relacionado à disciplina de análise das demonstrações contábeis. Além de mim, o grupo é formado pela Juliana e o Fernando. O nosso setor de estudo é o de tecnologia. A primeira empresa é a Lynx, uma empresa brasileira especialista em tecnologia para o varejo. Ela possui capital aberto desde 2013 na Bolsa B3. Além disso, possui 16 escritórios no Brasil e a presença em 5 países da América Latina. A segunda empresa é a Sinqia. Ela surgiu com o nome de Senior Solution em 96 e passou a se especializar em soluções de tecnologia para o mercado financeiro. A estratégia de crescimento é agressiva e baseada principalmente em aquisições. Em 2013, ela abriu capital na Bolsa B3. A TOTS é uma empresa brasileira de software com sede em São Paulo. Ela foi formada a partir da fusão de empresas chamadas Microsiga e Logocenter. A TOTS é a líder no mercado brasileiro de ERP, segundo a FGV, e além do Brasil, possui escritórios na Argentina, no México e Estados Unidos. Em 2006, ela abriu capital na Bolsa. De acordo com a revista Exame, é a maior empresa de software da América Latina. As características de atuação, de acordo com o site do Ibovespa. As três empresas, elas pertencem ao setor de atuação de tecnologia da informação, que é um conjunto de todas as atividades e soluções providas de recursos de computação que visam a produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança e uso das informações. O subsetor seria o de programas e serviços, e o segmento é a tecnologia. Essas três empresas elas estão em constante aparecimento nas mídias especializadas, devido à importância do setor de atuação. A primeira matéria que nós relacionamos é relacionada à empresa Lynx e o seu acordo com a Magazine Luiza no Marketplace. A segunda matéria ela relata a alta das ações da Sinqia. A terceira faz menção ao prejuízo financeiro da TOTS em 2018. Os aspectos setoriais e macroeconômicos. As empresas analisadas de fato consolidaram-se na década de 90, sendo a TOTS, a Lynx, especializada em recursos de gestão, e a Sinqia em serviços financeiros. Os clientes e objetivos dessas firmas em geral se direcionam ao mercado doméstico, sendo esse a principal fonte de receita das empresas, enquanto a internacionalização sempre se apresenta como um desafio de objetivo de longo prazo. Desde 2006, o setor tem apresentado um crescimento considerável, em média 10% ao ano, com o serviço de software ganhando mais espaço no total do faturamento, conforme a figura abaixo. Aqui o faturamento em 10 anos da indústria de software no geral. Com relação à distribuição regional das empresas de software no Brasil. Conforme a tabela abaixo, verifica-se um alto grau de concentração no Sudeste, em que mais da metade das firmas são encontradas, sendo o Centro-Oeste a segunda região com maior número de firmas e a região Sul a terceira região com maior número de empresas. Essa concentração pode estar associada a dois fatores. O grau de especialização dessas firmas demanda força de trabalho especializada, que encontra-se também de forma heterogênea no país, ou as maiores empresas do país possuem as sedes ou atendem serviços que demandam softwares financeiros e de gestão, que estão localizados no eixo Sudeste. Com relação à análise das demonstrações contábeis. Os indicadores de liquidez. Eles se baseiam na relação entre ativos e passivos circulantes da empresa. Mostram a capacidade da empresa em resolver suas obrigações de curto prazo, ou seja, a solvência financeira. Esses índices são classificados em índice de liquidez corrente, índice de liquidez seca e índice de liquidez geral. De acordo com os índices apresentados, pode-se concluir que as empresas TOTS e Lynx têm um resultado de liquidez maior que 1, ou seja, ambas demonstram que existe uma folga disponível para uma possível liquidação das obrigações. Já a Sinqia, nos 3 anos analisados, ficou abaixo de 1,
e, caso fosse preciso, não haveria disponibilidade suficiente para quitar as obrigações de curto prazo. Já a liquidez seca mantém-se praticamente igual ao de liquidez corrente, pois estoques não são relevantes nas empresas analisadas, visto que vendem um bem não tangível. A liquidez imediata é de natureza transitória, pois só se considera o caixa. Além disso, verificou-se que a partir de 2017, as três empresas mantiveram esse índice constante. Analisando o índice de liquidez geral, destaca-se a TOTVS, que perdeu um pouco de sua solvência financeira em 2018. Os índices de endividamento. Esse índice demonstra a necessidade de capital de terceiros que a organização precisa para se manter. Pode ser utilizado para avaliação dos recursos financeiros arrecadados pela organização. O índice de endividamento geral mostra o montante de recursos de terceiros utilizados para gerar os lucros. Já a composição do endividamento identifica se a empresa possui mais dívida a curto ou longo prazo. O índice de participação do capital de terceiros indica quanto o capital de terceiros representa sobre o capital próprio investido na empresa. O índice de endividamento mostra o quanto do capital está comprometido em relação a terceiros. Pode expor de maneira negativa o desempenho das organizações. A empresa com menor composição do endividamento, portanto, com a melhor avaliação, é a Lynx, embora a composição do endividamento em todas as empresas encontre-se menor do que 1, ou seja, os passivos de curto prazo são inferiores às obrigações totais. A necessidade de capital de giro. A necessidade de capital de giro é a função do ciclo de caixa da empresa. Quando o ciclo de caixa é longo, a necessidade de capital de giro é maior e vice-versa. Assim, a redução do ciclo de caixa, em resumo, significa receber mais cedo e pagar mais tarde. Deve ser uma meta de administração financeira. Com o índice de capital de giro, verifica-se que a Sinqia apresenta desde o ano de 2016 um resultado negativo. As tendências de análise horizontal e vertical. Primeiramente, a planilha de análise vertical e horizontal ela foi enviada em anexo acompanhado do relatório setorial. E com relação aos números, a empresa TOTVS, na perspectiva de análise horizontal, é notório que o crescimento de caixa e equivalência de caixa entre 2016 e 2017 houve um aumento de 80%, e de 2016 para 2018 o aumento foi de 110%. Em geral, essas empresas de tecnologia procuram aumentar o seu caixa para protegerem-se de possíveis táticas inesperadas dos concorrentes. Além disso, quando analisa-se o lucro consolidado do período, este apresenta uma queda, sendo a redução de 2016 para 2017 de 39%, de 16 para 18 de 60%, e assim por diante. Essa queda, em geral, está associada ao aumento das despesas operacionais e à queda de rentabilidade financeira, que, de certa forma, compõe grande parte do caixa de curto prazo. Quanto à análise vertical, empréstimos e financiamentos dentro do passivo não circulante são uma das contas que mais pesam no passivo total, chegando a representar 1/4 do total em 2016. Isso indica que a empresa tem que se dedicar para aumentar o caixa, que é a parte considerável do seu ativo, que é pouco líquido. Com relação à empresa Lynx, a análise horizontal também é possível destacar o crescimento do caixa e equivalente de caixa em 2016 e 2017, que houve um crescimento da ordem de 490%, e de 2016 a 2018 um crescimento acima de 589%, que está de acordo com o que dizemos com o que foi dito na primeira análise. Dentro do DRE, o lucro consolidado apresentou uma forte queda no período, caindo 60% entre 2016 e 2018. Para a análise vertical, o intangível representa o maior peso dentro do ativo, sendo 50% do ativo não circulante. Em empresas de software, a marca é um dos grandes valores da empresa e sua avaliação no mercado é bem valorizada, é bastante valorizada. Na empresa anterior, por exemplo, o intangível compunha 30% do total do ativo não circulante. Com relação à empresa Sinqia, o saldo do caixa reduziu
entrando em contradição com o que foi dito nas duas análises anteriores.